nas horas mais difíceis que você estava na obra missionária, de repente o pastor mandava um WhatsApp e falava assim: ó, a igreja está mandando uma oferta. E eu ficava assim, mas a gente nem conhece esse pastor, mas essa igreja de Jaú é uma igreja missionária, uma igreja abençoada. E sempre estava no nosso coração da gente ter uma oportunidade e vir aqui pessoalmente agradecer aos irmãos, agradecer aos pastores, os obreiros, né, pelo amor com a obra missionária. Porque a obra missionária, irmãos, ela é feita com quem vai, né, mas é feita também com quem fica. Quem fica ora, quem fica contribui. E eu vou falar para os irmãos, a vitória que nós temos no campo missionário é por oração também da igreja que ora por nós, não só em Cuiabá, mas em Mato Grosso e no Brasil. E Deus tem sido assim maravilhoso nas nossas vidas, tem nos dado vitórias por conta desse amor que a igreja tem por nós. Irmãos, eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Só essa palavra já é a garantia para o missionário, né? Porque Deus manda a gente ir para as nações, ensinar, mas Ele também promete que vai estar conosco todos os dias. Eu e meu esposo estamos há 7 anos, quase 8 anos na África. Nós passamos 3 anos em Moçambique e já temos mais um pouquinho mais de 4 anos em Angola. 2 países da África que falam língua portuguesa, 2 países que foram colonizados por portugueses, e são 2 países muito carentes de todos os aspectos que os irmãos pensaram. Não só economicamente, financeiramente, mas também espiritualmente. É onde o inimigo tem escravizado de uma forma terrível aquele povo, aquela nação. Não é fácil para o missionário. Nós fomos enviados pela Comademate, através da SEMAD. Então nós somos representantes do estado de Mato Grosso ali. E não é fácil. Nós já tivemos muitas perseguições. De manhã eu falei, por 2 vezes a polícia foi no nosso ponto de culto para nos prender, foram armados, e Deus abençoou que nós não estávamos na igreja, porque a primeira vez meu esposo estava com malária, na segunda vez eu estava com malária, e nós não tínhamos ido no culto. Tudo providência de Deus para nós não sermos deportados, porque se nós tivéssemos, era isso que ia acontecer. Mas fomos enviados, irmãos, deixamos tudo, né? Deixamos família, deixamos trabalho e fomos para a obra missionária. Lá em Angola, o governo persegue muito a igreja. Então, para nós conseguirmos, só para conseguir o nosso visto, para ficar lá, foi muito mais de ano para a gente conseguir. A cada 3 meses sai do país, volta para o país de novo para conseguir. E já ficamos algumas vezes sem poder congregar. Eles fecharam nossa igreja. Teve uma vez que nós ficamos 3 meses sem ter culto. E isso, irmãos, para quem está acostumado a estar todos os dias na igreja, isso não é fácil. Proibiram falar assim, nós falamos nem de madrugada para a gente só orar. Não é nem para orar, não é para ir dia nenhum. Então fomos ameaçados, tivemos que ir para Luanda. Pastor João Agripino de França teve que nos ajudar para pagar os advogados, para podermos conseguir avançar com a documentação da igreja. Irmãos, não é fácil ver os irmãos chorando, querendo congregar, e a gente sem poder congregar. Aí você lembra do Brasil, que você tem a igreja aberta 24 horas por dia, e às vezes o crente não quer vir para a igreja, porque trovejou no Japão, não vem para o culto, né? Graças a Deus que Jaú é diferente, né? Eu falei, Senhor, será que vai estar só um pouquinho de gente? Mas vi que o povo não tem medo de chuva aqui, viu, pastor? A igreja está cheia. Mas foi assim, irmãos. E não foi fácil. E hoje, para a glória de Deus, vou contar como que nós chegamos em Angola. Sem conhecer ninguém. Foi só eu e meu esposo, com 4 malas, com um telefone de um pastor que nos deram como referência lá. Nós ligamos para ele só nos levar do aeroporto para um hotel
de dirigir uma igreja e muito menos de abrir um trabalho. Porque uma coisa é você chegar num lugar, ter um povo esperando você, cantando, né? Para você, te recepcionar, deixar a vaga do estacionamento para você. Você já tem a casa pastoral para entrar. Outra coisa é você ir para um país totalmente diferente, cultura diferente, e você chegar do nada e ter que abrir um trabalho. Irmãos, é só a misericórdia de Deus. Quando nós chegamos nessa província, depois de aproximadamente 5 meses na capital, nós fomos para a província onde a gente mora hoje. Quando eu falar província, é estado, tá, irmãos? É porque é diferente lá. Então, quando nós chegamos nessa província, nós chegamos e fomos começar o trabalho. Primeiro que na semana que nós chegamos, eu estou em casa, meu esposo tinha saído, de repente eu vi que o carro da polícia parou bem na porta. Quando a polícia parou, eu olhei a polícia e falei, Jesus tem misericórdia. Meu Deus, que a gente sabe que tem perseguição, né? Aí a polícia chegou e a gente morava no primeiro andar. E eu ali só assim dentro de casa, de repente eu estou lá assim, Jesus tem misericórdia, bate bem na porta da minha casa. Meu Deus, falei agora, 4 policiais. Como eu sempre trabalhei com criança, então eu recebi como se eu estivesse recebendo criança, né? Abri a porta e falei, bom dia, como vocês vão? Vamos entrar? Não, nós não vamos entrar. E o policial me filmando. Aí eu falei, bom dia, vamos entrar. Ele falou assim, não, nós só queremos saber aqui, sabemos que vocês mudaram para cá, queremos pegar o nome, não sei o quê. E assim, irmãos, e eu, Jesus tem misericórdia. O coração batia aqui no pescoço. Aí eu passei as informações que ele pediu, e aí ele falou, está aqui é o telefone do nosso comandante, nós fazemos parte da esquadra policial. Ele perguntou para mim assim, algum vizinho está incomodando vocês? Falei, não, se algum vizinho incomodar, vocês ligam para o comandante. E eu falei, meu Deus, a polícia aqui, ó, meu pai eterno, toda glória. Mas era nada, meu filho. Até na igreja tem pessoas que estão ali, mas são do governo. Às vezes pode estar sentado conosco, tomando Santa Ceia, participando dos conjuntos, mas é a polícia investigativa, para saber se você não está envolvido com algum partido político, para ver como que é, o que você foi fazer, porque qualquer um que chega, eles já acham que você está ali para fazer rebelião, para ser do partido contrário. Então não é fácil, irmãos. Mas aí, graças a Deus, eles foram embora, mas sempre com perseguições. O ano passado nós recebemos equipe de médicos e dentistas e missionários para nos ajudar. Foram do Brasil. Irmãos, foi tanta perseguição que os irmãos estavam nas aldeias atendendo e toda hora me ligavam, ó, nós somos da polícia tal, estamos aqui na sua casa, sabemos que você recebeu brasileiros e não sei o que. Irmãos, eu tinha que largar tudo, correr, ir lá ver o que era a polícia, até para o SIC, que é Serviço de Investigação Criminal, até nisso nós tivemos que ir, porque fomos chamados. Eu falei, meu Deus, eu nunca, assim, eu sou de uma família que minha mãe, eu nunca nem vi alguém, tipo, cobrar minha mãe, sempre assim andou direitinho com as coisas. A gente também sempre procurou andar muito direito com as coisas, e de repente eu estou lá no Serviço de Investigação Criminal. Mas aí, irmãos, tudo por perseguição por parte de algumas pessoas do governo. Tá ligando, vai ligar? Por parte do governo. E aí, irmãos, quando a polícia ia atrás de mim ou do meu esposo para falar que a gente tinha que comparecer, aí a gente ligava com uma pessoa que sabia do nosso trabalho, e aí ele falava assim, ó, fica tranquilo, vai lá, mas pega todos os ofícios que vocês fizeram e mandaram para o governo avisando da caravana, eu vou mandar para eles e eles vão aceitar. Irmãos, o comandante do SIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, quando eu entrei dentro da sala dele, a primeira coisa que ele fez foi me pedir perdão. Porque nós tudo a gente avisa, tudo a gente manda ofício. E quando nós mandamos ofício, nós fizemos então ali reunião
com o administrador, com o pessoal da saúde, da educação, da polícia. Então, todos os órgãos do nosso município estavam avisados da caravana. Só que, o que eles fizeram? Foram falar lá no SIC que nós estávamos recebendo um monte de brasileiros e ninguém do município, nenhuma autoridade tinha sido comunicada. Mas era mentira. Então, irmãos, muitas perseguições. Não foi fácil, só que dessa vez, o Senhor nos orientou assim, fazer o ofício diretamente para o governador. Então fizemos o ofício falando da caravana para o governador, e o governador que deu despacho para todas as secretarias, inclusive para o nosso município. Então ali, a partir daquele momento, qualquer perseguição que tiver, não se preocupe, fala conosco que vocês estão resguardados. Então, irmãos, isso tudo é para a glória do Senhor. Quando nós chegamos ali, a nossa província fica mais ou menos 600 quilômetros da capital, que se chama Luanda. Nós estamos ao sul do país. É um lugar mais fresco, chove bastante, é uma província pequena. E nós ainda moramos no município, não moramos na capital, moramos no município. E nesse município, irmãos, quando nós começamos o trabalho lá, começamos no fundo da nossa casa com uma lona. Compramos uma lona, lembra até a cor, uma lona azul, colocamos no chão, nos fundos da nossa casa, e ali começamos a fazer o trabalho com crianças. Foi assim que surgiu a nossa igreja. Primeiro, nós fizemos um projeto chamado 17 Histórias, onde nós contamos a vida de Jesus, desde o nascimento até a morte e ressurreição de Jesus. A partir desse momento, porque nós queríamos começar o e-book, que é o Instituto Bíblico Único Caminho, que é o curso de teologia para crianças e adolescentes. Só que antes, nós precisávamos evangelizar as crianças para depois começarmos com o curso de teologia. Então Deus nos orientou, preparou o material, e nós começamos então com as 17 histórias. Irmãos, nos fundos de casa, qual que é a estratégia que Deus deu para a polícia não incomodar conosco? Começamos com as crianças e com as datas comemorativas. Nós começamos com as datas comemorativas, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Então fazíamos a apresentação com as crianças e depois da apresentação, os irmãos, os pais começaram a vir, participavam, havia apresentação e através da apresentação era uma forma de evangelizar as pessoas. Então, de forma discreta, né, que a gente não estava fazendo culto, as crianças estavam apresentando louvor, apresentando jogral, mas estávamos evangelizando as pessoas. Os pais, principalmente as mães, começaram a vir também e começaram, tia Nete, pastor Josias, nós também queremos cultuar. E aí, irmãos, como que nós vamos cultuar se a gente não tinha lugar nenhum? Então nós alugamos um apartamento, e nesse apartamento, irmãos, com 3 quartos, sala, cozinha. Nesse apartamento nós começamos a nossa igreja. Era a nossa congregação clandestina, não podia ligar microfone, não podia nada, nós tínhamos que fazer o nosso culto sem silêncio. E ali nós começamos numa igrejinha que 90% eram crianças. Irmãos, não despreze as crianças, viu? As crianças são as meninas dos olhos do Senhor. Delas a palavra de Deus diz que sai perfeito louvor. A nossa igreja em Angola nasceu do trabalho com as crianças. Então, você que trabalha com criança, sinta-se valorizado. Saiba que o melhor cargo que tem na igreja é o teu. Seu cargo é melhor até que o do pastor. Não conta pra ele não, tá? Mas você, aquilo que você pedir aí no trabalho do departamento infantil, Deus ouve e te dá a resposta na hora. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que delas emana o perfeito louvor. Jovens, irmãs, têm que orar, jejuar para Deus receber louvor. Criança não. Criança, se chorar, mesmo se não sabe falar, até o choro das que mamam é um perfeito louvor nos ouvidos do Senhor. Então, foi assim que Deus deu a estratégia. Começa pelas crianças. E aí, irmão, nós começamos então, já nos nossos cultos, onde 90% era criança, 10% adultos.
nós começávamos os cultos. E quando a gente começou o culto, irmãos, era tão interessante que o povo de lá falava que a nossa igreja era a igreja das crianças. Porque era só a criança que tinha. Mas aí, quando Deus foi salvando os adultos, nós pegávamos os pequenininhos, as crianças pequenas, e a colocamos nos quartos. Salvou mais pessoas, pegava as crianças, colocava no outro quarto. E assim nós enchemos 3 quartos. Aí quando encheu muito, aí nós tínhamos que tirar as crianças para fora. Aí aumentou muito, teve que tirar os adolescentes também para fora. E eles ficavam fora, só entravam na igreja na hora de cantar. Então eles vinham para dentro da igreja, louvavam ao Senhor e saíam novamente. Então era assim, irmãos. E lá fora nós estendemos uma lona por causa da chuva e eles ficavam lá fora. Mas um dia, eu me lembro muito bem, que meu esposo falou assim: quem crê que Deus pode dar um terreno para nós aqui dentro da centralidade? Irmãos, centralidade é um bairro privilegiado, onde tem asfalto, luz, água, escola, tudo ali dentro. E ali tinha um espaço muito grande, direcionado só para as igrejas construírem. Só que era praticamente impossível nós termos um terreno ali, porque todas as igrejas queriam ter terreno naquele lugar. E aí meu esposo falou, a igreja levantou a mão e nós oramos. Irmãos, fizemos um projeto, levamos o projeto para o governo e passou um tempo, o governo nos respondeu que íamos dar um terreno ali dentro para construir. Para a glória de Deus. Aí quando eles falaram isso, irmão, nós ficamos felizes. Só que o terreno que eles nos deram foi ao lado da igreja adventista do 7º dia. Aí meu esposo falou, meu Deus, agora ao lado da igreja adventista? Eu falei, amor, tá bom, eles vão adorar o Deus deles no domingo, sábado, nós no domingo, faz um café. E eu nem sabia que eles não bebiam café, irmão. Depois eu falei, faz um café aqui em casa, vamos convidar ele para dividirmos os dias de culto. Se eles cultuar segunda, quarta e sexta, a gente vai cultuar terça, quinta e domingo. E vamos lá. Irmãos, primeiro culto que nós fizemos, o lançamento da pedra fundamental. Eles começaram a nos filmar, nos fotografar e já levaram o nosso nome do governo, falando um monte de coisa mal de nós, sem a gente dever nada. Aí, nós só ficamos sabendo depois que o administrador daquele lugar que a gente mora, eles fizeram, todos os pastores das igrejas se reuniram para reclamar por que o governo deu o terreno para nós. E começaram a falar que é porque nós éramos brancos, porque nós éramos estrangeiros, e que isso e que aquilo, que a igreja deles tem muitos anos lá e não receberam. E aí o administrador falou assim, eu quero saber de vocês, pastores, qual é a igreja que faz o trabalho social que essa igreja deles faz? Levanta aqui e fala, qual é a igreja que faz o trabalho social que eles fazem? Todos calaram, assim nos contaram, que todos ficaram calados. Quando eles calaram, o administrador falou, o silêncio é a resposta de vocês. Eles vieram e olha quanto trabalho que eles estão fazendo sem cobrar nada da população. Irmãos, aí eles nos ligaram, dizendo que ia ter que nos tirar daquele terreno e arrumar outro terreno para nós. E aí nós falamos assim, mas o terreno vai ser do mesmo tamanho? Ele falou, provavelmente vai ser menor. E nós ficamos tristes, mas fomos orar ao Senhor. Senhor, está nas tuas mãos. É o Senhor que deu, o Senhor que tomou. A centralidade te pertence, a Angola te pertence, o mundo te pertence. Onde o Senhor quiser dar, não tem mundo que vai impedir. Quando Deus te abençoar, irmãos, todo o governo se levantar, mas a vitória é daquele que está nos pés de Jesus. Aleluia. Aleluia. E aí eles nos levaram, irmãos, no pior terreno que tinha, no final da rua, num buraco, e só falou assim, ó, e nós já tínhamos mais de 3 meses sem cultuarmos. Nós estávamos com tanta sede de cultuar, irmãos, que mesmo naquele buraco a gente queria que eles falassem assim, ó, é esse pedaço que é de vocês. Porque se eles pelo menos falassem aqui, nós já íamos capinar, já íamos pôr uma lona e já íamos lá, lançar a pedra fundamental e já adorar a Deus. Mas ele só chegou e falou, um desses daqui, mas não falava qual.
esposo, pastor, vamos lá que nós vamos marcar o terreno, vamos medir o terreno e passar para vocês. Irmãos, quando meu esposo virou para o carro assim, viu o administrador que é dessa área de infraestrutura, parado no melhor terreno que existe lá, irmãos. Rua dupla, pista dupla, estacionamento na frente, estacionamento no meio. E aí quando meu esposo viu ele, parou e falou assim, ó rapaz, e aí, vamos ver o terreno? Ele falou assim, pastor, eu senti que dá o melhor terreno para vocês, o terreno da igreja é esse aqui. Irmãos, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Irmãos, Deus é tão fiel porque nós temos tanta liberdade de glorificar a Deus, porque o nosso terreno agora é assim, aqui é a igreja, na frente é uma escola técnica, nos fundos é uma faculdade, do lado direito é uma escola primária e do lado esquerdo é uma creche. Ou seja, e na frente os prédios. Irmãos, nós fazemos vigília com o som ligado, não atrapalhamos ninguém e o nome do Senhor está sendo glorificado. Muitas igrejas, irmãos, almejavam um terreno como aquele. Igrejas dos pastores fazem parte até mesmo do governo. Não tem explicação. A única explicação é uma igreja de joelho. O Senhor levanta para abençoar o povo. Aleluia. Irmãos, e aí nós começamos os trabalhos naquela igreja que é a nossa sede. Começamos então com uma lona, cobria com uma lona. Depois dessa lona, Deus foi salvando pessoas. Fizemos a primeira igrejinha de tábua. Começamos a congregar na igrejinha de tábua. E não tem nem um ano, irmãos. Pastor Rogério de Cáceres, ele esteve conosco lá no mês de julho. Mais ou menos, acho que foi julho, né, bem? Julho, pastor Rogério foi lá na nossa igreja. Mês de julho, nós estávamos fazendo os buracos para começar a igreja. Não tem nem um ano. Nós estamos congregando dentro da sede, com um sobrado já na frente, já 2 pisos, onde vai ser os cursos e a nossa escola bíblica dominical. Para a glória de Deus. Isso é porque o nome do Senhor tem sido glorificado. E eu gostaria que o irmão pudesse colocar aqui à frente, para eu mostrar para os irmãos o nosso círculo de oração, que muitos falaram que era a igreja das crianças, achando que ia nos ofender. Eu foi honrada, porque a Bíblia fala que quem não se tornar como criança não entra no céu. Então eu quero ter uma igreja de criança mesmo. Sejam crianças, irmãos, sejam humildes, perdoadores, não guarde rancor, seja simples como uma criança, e eu glorifico a Deus. Então aqui é eu e meu esposo. Este ano vamos fazer 40 anos de casado, no mês de setembro. Para a glória de Deus, temos 2 filhos, 2 noras e 4 netos. Moram agora em Santa Catarina, em Itapema. Pode passar. Aqui, só que já está mais avançado. Já tem porta, janela, já na frente já está revocado tudo. Eu até pedi para o irmão passar uma foto, tirar uma foto hoje lá. E amanhã eu vou mostrar como que já está a fachada da nossa sede. Pode passar. Aqui embaixo é o nosso círculo de oração, viu, minha irmãs? Para a glória de Deus, nós somos as mamás dorcas. Então nós louvamos a Deus, temos nosso círculo de oração todos os dias, irmã, das 5 às 6 da manhã. Todos nós estamos de joelho dobrado na igreja, porque se não for de joelho a gente não vence. Não tem como, irmãs, não tem como vencer. É só de joelho. Naquela parte de cima, vamos oração um pouquinho. Aquele culto foi domingo passado, antes da gente vir. Aquelas pessoas que aceitaram Jesus no domingo passado, antes da gente vir para cá. E Deus tem salvado. E Deus, agora que as irmãs do Brasil estiveram lá, a irmã tem uma visão comigo e com meu esposo, segurando um grande peixe na mão. E ela falou, irmãs, tia Nete, pastor Josias, Deus vai salvar a autoridade grande aqui do país e vai salvar aqui na igreja de vocês. Irmãos, o que tem de autoridade, falou tia Nete, pastor Josias, nós queremos ir aí no culto. E como eles estão indo nos cultos, irmão, teve um que foi com a esposa, ele é um bambambam lá da ação social, chorou o culto todo. E gostou e já deu testemunho nosso para o governador. Então estou vendo que o nome do Senhor está sendo glorificado. De perseguidos, Deus tem honrado a igreja naquele lugar. Aleluia. Louvado seja Deus. Pode passar.
o que é isso? Os irmãos já imaginou 900 crianças? Só que é tão diferente das crianças do Brasil, irmão. Eu fui coordenadora aqui no Brasil de escola dominical, de book, fui líder de criança. Lá na igreja era assim, sentava as crianças aqui, um monitor numa ponta, outro no outro, para cuidar das crianças. 30 crianças, quase 30 monitores, quase que era um por criança. Lá, irmãos, às vezes 900 crianças, 2 pessoas dirigem o culto, dá o e-book, canta com as crianças, dá o lanche e despede ele em nome de Jesus. E comportam, ficam sentadinhos. Quando vai comer, irmãos, só os pequenininhos que não têm entendimento ainda, mas os maiores, mesmo com fome, a gente vai entregando um pratinho de arroz com feijão para todos eles. Só quando o último recebe, quando a gente faz a oração, é quando eles começam a comer. Eles esperam mesmo com vontade. Só os pequenininhos que vai com o dedinho ou vai com a colher, os bem pequenininhos, mas os outros todos esperam e só comem depois que oram. Pode passar. Então ali é o pai rodando. Irmãos, Deus nos orientou a trabalharmos muito social lá, porque a gente sabe que Deus, Ele quer ver a sua igreja sendo abençoada, sendo próspera. E lá muitas pessoas não têm acesso a cursos. Tudo é pago, até a escola do governo, escola primária, tudo tem coparticipação. A maioria das escolas, os alunos têm que levar um banquinho ou a cadeira para estudar. Isso até na capital. São algumas escolas bonitas, padrão, né? Quando vai alguém de fora, eles mostram aquelas escolas bonitas, tudo muito estruturada, irmãos, mas 80% da escola são precárias. Onde nós temos congregação, tem escola do governo, irmãos, que é de adobo, caindo os pedaços, chão batido, as crianças têm que levar o banquinho, e é todas as idades na mesma sala. Às vezes sala com 120 crianças, e nem sequer o quadro que o professor escrever tem. Então, vamos valorizar o que a gente tem, né, irmãos? Nossa escola dominical é bem estruturada, não é? Tem salinha, né? E às vezes a gente não traz os filhos para a escola dominical, sabia? Lá nos Estados Unidos tem uns que não traz os filhos para a escola dominical. Mas aí quando cresce, fica lá, oh Jesus, o que aconteceu, irmãos? Ensina a criança no caminho que deve andar. Então aqui são cursos de corte e costura, a gente ensina a partir de 11 anos. E os da igreja que se destacam, a gente contrata eles e dá uma ajuda de R$100 por mês. E a gente consegue pessoas no Brasil que adotam cada um deles. Então já temos 3 lá, nós temos 9 na equipe. Mas já temos 3 que são adotados. Então, tipo a irmã Sueli, lá de Cuiabá, já adotou uma costureira. Então todos os meses manda R$100 que é a ajuda delas. E como que eles fazem? Eles estudam meio período, no outro período eles vão para costurar. Todas as nossas batas de batismo, mais de 150 batas de batismo, eles que fizeram. Todos os uniformes do círculo de oração, dos jovens, das crianças, tudo eles que fazem. Tudo naquela maquininha de pezinho, assim, de antigamente, irmãos. É dessa máquina chique, olha lá, nossas maquininhas. Pode passar. Aqui a formatura, as roupas foram elas que fizeram. Tem rapazes e moças, tá? Na nossa equipe da igreja, 2 costureiros. Adolescentes são rapazes. O nosso professor de costura foi um milagre. Nós chamamos o irmão lá de Luanda, da capital, para ser o professor de costura. Só que ele nos ajudava tanto, dirigia um caminhão, ajudava em tantas coisas, e não dava para tirar ele e pôr no curso de costura. Aí nós falamos assim, irmão, o senhor não conhece alguém que possa vir ensinar a costurar aqui? Ele falou, tem um aluno meu, que foi meu aluno, só que ele é gago. Aí eu falei, meu Deus, professor gago, e aí vai fazer como? Aí levamos ele assim mesmo, né? Irmãos, o primeiro curso, o baixo deu o curso e ele ficava só observando. Os alunos achavam que ele não sabia, que ele nem falava, porque ele ficou quieto. E aí Josias falou, nós vamos ter que orar para Deus curar a gagueira dele. E aí, madrugada, meu esposo, Jesus, cura a gagueira do Horácio, Senhor. Cura a gagueira dele. Aí eu junto, vamos lá, Jesus, cura a gagueira do Horácio. Irmãos, Jesus curou a gagueira dele. Hoje ele é um dos cooperadores, prega na igreja, é professor, excelente professor de costura, professor de música.
Já capacitou mais de 400 alunos lá e os alunos amam o Horácio. Ele que faz, inclusive até como eu falei com o pastor, que a gente traz saia para vender. Essas saias chama capulana, é um tecido típico da África. E sempre que eu venho para as convenções eu trago para vender, para a gente ajudar em algum projeto. E um projeto que nós estamos no coração esse ano é fazer o nosso, lá não se fala orfanato, lá fala um lar de acolhimento. Então a gente fazer um lar de acolhimento porque na nossa família já foi adotado 7, mas tem muitos outros que precisam ser adotados e nós não temos onde colocar. Então Deus colocou no nosso coração, nós já pedimos parceria com o governo para eles colocarem luz, porque na onde a gente quer, a gente tem um terreno, não tem luz, não tem água. Então a gente pediu para eles, a gente constrói, vamos administrar, mas luz e água o governo coloca. Então eles falaram que vai colocar, então já vai ser uma bênção para a igreja, porque vai levar prosperidade para aquele povo, e vai ser uma bênção. Pode passar. Aqui foi entregue de certificado, pode ir passando, vou passar bem rapidinho. Temos curso de informática básica de manhã, Excel avançado à tarde, já tivemos até de inteligência artificial. Está pensando que Deus não está fazendo o povo lá ficar chique? Tá, irmãos, e aqueles jovens, Deus está ensinando também, e eles estão aprendendo, e nesse laboratório de informática, pode passar, os nossos alunos, esses que são alguns formando, pode passando, os nossos irmãos também fizeram curso de teologia da FEIS. Todos os nossos professores do e-book têm teologia, para a glória de Deus. Quantos podem para a glória a Deus? Glória a Deus. Amém, glória a Deus, irmãos. E-book é uma coisa maravilhosa. Se os irmãos souberem que os pais aceitam a Jesus por conta do aprendizado do seu filho no e-book, os pais ficam assim: Tia Nete, meu filho de 3 anos fala a Bíblia de Gênesis e Apocalipse de cor sem errar, e eu não sei. Aí matricula também. Nós temos aluno no e-book de 60 e poucos anos, quase 70. Por quê? Porque o neto estava aprendendo, chegava em casa e fazia bullying com os pais. Eu sei, o senhor sabe? E fazia bullying, e os pais agora estão indo aprender. Então, irmãos, é um projeto de Deus, que o inimigo tem raiva, tenta pôr desânimo no coração, tenta pôr dificuldade, mas não deixa isso entrar no coração de vocês. Eu fui coordenadora do e-book no Brasil, irmãos. Eu lutava por um ar-condicionado na sala, eu lutava para ter um lanche chique, um cachorro quente em todas as aulas. Lá, irmãos, eu luto para pelo menos ter uma parede para as crianças ficarem dentro do teto. Mas sabe como que as nossas aulas, na maioria das aldeias, lona, cada lona um nível, até na beira da montanha. Vou mostrar a montanha para os irmãos. Na beira da montanha, lona, nível 1, essa lona, nível 2, lona, nível 3, lona, nível 4. Irmãos, Deus mostrou para mim que não é estrutura que faz o ensino acontecer, não. Não é estrutura que faz o crente ser abençoado. Não é estrutura que vai nos impedir de propagar a palavra de Deus. Se tiver estrutura, amém, glória a Deus. Se não tiver, não coloque obstáculos. Eu aprendi isso, irmãos. Eu aprendi quantas vezes eu reclamava, mas Cuiabá tem um ar-condicionado nessa salinha. Olha, a gente está suando. Oh, irmãos, lá eu lutava pelo menos para, oh Jesus, pelo menos uma eternidade para não ficar debaixo. Porque a gente sentava na lona, irmão, vem a chuva, a gente levanta, põe a lona na cabeça e chuva forte, irmãos. Que a gente saía de lá e torcia a roupa, tudo molhado. Mas as crianças não saíam. E até velhinhos, lá sentados no chão aprendendo. Irmãos, a gente fazia evangelismo nas montanhas, todo domingo à tarde. Tinha os papais, os vovôs, eles falavam assim: eu quero aceitar Jesus, mas eu quero aceitar Jesus numa igreja. Eu não quero aceitar Jesus aqui no mato. Irmãos, pensa, aquilo doía o coração. Por quê? Não tinha condições de construir ainda. Mas Deus foi dando, irmãos, condições. Sabe como? Usando vocês aqui. Que muitos nem sabem, irmãos. Mas quantas vezes a gente precisava, zerava tudo. E a gente não tinha condições de comprar mais
coração ardia de desejo de conhecer os irmãos, porque eu sei que os irmãos nos amam mesmo sem nos conhecer, mas eu sei também que esse amor quem coloca é Jesus. Eu sei que Ele mandou nós para lá, mas Ele está cuidando de nós e usando pessoas abençoadas como vocês. Por isso, irmão, não deixa de contribuir com missões. Não deixa, faz muita diferença para quem está lá no campo missionário. Aleluia. E aqui nossa formatura, nós fizemos pela FEIX, ganhamos bolsa de estudo e mais de 50 pessoas da nossa igreja formou em teologia. E hoje, graças a Deus, aqueles que novos convertidos já são teólogos e estão ensinando a palavra de Deus, não só na sede, como também nas aldeias. Pode passar. Essa aqui é uma das formaturas do e-book, na onde é a sede. Aqui é um pátio de uma escola, e a gente ainda não tinha igreja ainda para fazer a formatura, mas a gente usava o pátio da escola. Irmãos, onde a gente tem a igreja sede, nós usamos 14 salas de aula de uma escola pública para dar o e-book no sábado. Então Deus vai dando estratégia, não tinha onde colocar, porque foi aumentando. No começo era 70 alunos. Então nos quartinhos do apartamento a gente conseguia dar aula, mas depois aumentou para 200, hoje nós somos mais de 400 alunos, então não tem mais como. Então a gente teve que pedir sala de aula emprestada. Pode passar. Aqui é formatura também na sede, e aquela lá de cima e de baixo já são nas aldeias. Está vendo a lona? Ali é a sala de aula, irmãos. Sentado no chão, ali é a sala de aula. E tem aldeia que são mais de 900 alunos do e-book, tem aldeia que são 400, tem aldeia que são 700 alunos. Para a glória de Deus. Não tem nem como fazer matrícula sem ter nome, fazer chamada. Impossível. Essa questão que você falar aqui, vamos controlar a chamada. Não tem como, irmãos. Imagina 900 crianças. Para nós brasileiros parece que é tudo japonês, parece que é tudo igual. Você olha para um, olha para outro, olha para outro, não tem nem como distinguir todos nas aldeias. O que está nas congregações assim, menores, que a gente consegue saber, mas quando é na aula do e-book, que estão todos os alunos, não tem como. Então a gente divide eles mais ou menos por tamanho, por níveis, aí eles já sabem quem é o professor. A hora que põe a lona, o professor fica na lona, os alunos do professor já vão lá e já sentam, e ali já começa a aula. E aqui em uma dessas aldeias, nessa aqui que os alunos estão de vermelho aqui, todas as bregas, os capelos foram os nossos costureiros da igreja que fizeram, viu, irmãs? Até o cabelo, de um lado é assim vermelho, do outro lado é com tecido típico, tá? E aí, nesses dias aqui, nós começamos, as irmãs foram no Brasil levar umas bíblias para a gente doar. Mas nós vamos fazer teste com os alunos, irmãos. Criança, adolescente, jovem, adulto, nas aldeias, mais de 90% não sabem ler e escrever. E aí nós precisamos construir uma escola. Pode passar. Vamos ver se já vai. Aqui é outro curso de salgado, doce. Pode passar. Pode passando. Oficina com os professores. Pode passando. Aula de violão. Vamos ver se mostra a igreja. Aqui, irmãs, são grupos de senhoras e crianças que quebram pedra com martelo. Irmãs, dia inteiro quebrando pedra com martelo para formar aquele tanto de pedra para vender para construção. Não é igual aqui que é chique, não, que já vai lá, já quebra, tudo industrial, não. É quebrando pedra, e 100% dos trabalhadores são mulheres e crianças. Eu até falei de manhã, só nenhuma dessas que quebra pedra, que tem um vovozinho, acho que deve ter mais de 80 anos, que quebra pedra. E aqui nós levamos luva, porque a mão delas são todas cheias de calo. Numa das aldeias, nós já pegamos 2 crianças do e-book soterradas com pedra, porque caiu pedra lá e acidentes graves, corta. Irmãos, não é digno esse trabalho. O dia inteiro trabalhando para ganhar 10, 15 reais. No sol quente, não é brincadeira. Então, o nosso objetivo é comprar mais máquinas de costura e levar outros cursos. Assim que tiver água, luz também, outros cursos diferentes, para profissionalizar essas irmãs, essas mulheres, para elas saírem desse trabalho e ter um trabalho mais digno. Porque não é fácil, não, irmãs. Pode passar. E elas fazem e-book, tá? Elas são todas alunas do e-book. Cantam os louvores, estão aprendendo a palavra
marido dele. Esse é um workshop que nós fizemos de mentes empreendedoras, para desenvolver os jovens, os irmãos, para serem empreendedores, de não ficar mais naquela dependência, de ficar ali sempre querendo uma cesta básica, querendo alguma coisa. Então ali agora, várias pessoas participaram, já abriram a mente, que podem empreender, que podem buscar a Deus, Deus pode orientar, e nós conseguimos R$1.000 de oferta, e nós pedimos R$500 para o primeiro e R$500 para o segundo, que foi o melhor projeto. Das irmãs, foi uma das nossas irmãs que aceitou Jesus bêbada que caía, e aí Deus salvou ela, e ela vendia verdura na cabeça, uma cesta enorme, o dia inteiro andando, irmãos, com aquele peso, irmãs, sem brincadeira, deve pesar mais de 50, 60 quilos, porque vai ali abacaxi, mandioca, batata, um monte de coisa, elas ficam o dia inteiro andando na rua, gritando, e aí você chama elas e faz a compra. Tem mulheres que ganham bebês, uma semana o bebê está nas costas e ela com aquela cesta na cabeça vendendo. Teve um dia que meu esposo viu uma na rua, chamou ela lá em casa para me comprar. O José chegou e falou assim: Nete, compra bastante coisa porque ela está com muito peso e ela está com o bebê recém-nascido nas costas. Aí eu fui, chamei ela, comprei quase tudo que estava na cesta para ela ficar com a cesta leve para ir para casa. E eu falei: tem quanto tempo seu bebê? Uma semana de nascido. Irmã, depois de um mês, ela voltou, já estava andando na rua, sem o bebê, porque o bebê tinha morrido. Então, não é fácil, irmãos. Às vezes a pessoa pergunta, por que eles têm muitos filhos? Eles já fazem uma estimativa, porque sabem que nem todos vão sobreviver. Então, tem família que tem 8, 10, 12 filhos, mas sempre está morrendo. É muito normal morrer criança. É muito normal para eles, irmãos. Principalmente com malária, que é uma doença que afeta muito. Pode passar. Cestas básicas também, foi um pastor aqui do Brasil que nos deu uma oferta grande. Um dia nós compramos muitas cestas básicas, enchemos o caminhão e distribuímos. E eu coloquei essa foto para mostrar para os irmãos. E as irmãs da igreja, quando abriu e viu que era arroz, começou a dançar e gritar e dizendo: arroz, vamos comer no Natal. Só que era mês de agosto, irmãs. Agosto. Gritando, cantando, porque ia ter arroz para comer no Natal. Então, só para a gente lembrar assim, valorizar as coisas que a gente tem em casa, para a gente que fala que não gosta disso, não gosta daquilo, toma refrigerante, acabou o gás, joga fora, né? O tanto de desperdício que nós temos, se a gente pôr a mão na consciência, economizar o desperdício e aquilo que você ia jogar fora, você trazer, colocar no envelope e mandar para a SEMAD, irmão, vai se transformar em bênção no campo missionário, porque lá não pode ter desperdício, irmãos. Hoje eu conversando com o irmão, ele falou que trabalha numa escola, falou: irmã, as crianças na escola jogam tanta fruta fora, comida lá, nós vemos crianças, jovens e adultos dentro dos contentores de lixo comendo aquilo, irmãos, comendo comida do lixo. Pode passar. Damos também enxoval para as grávidas, a gente compra usado, roupa usada, bacia, e a gente dá para todas as irmãs grávidas da igreja, e não só da igreja, da comunidade também, fazemos palestras e entregamos enxoval. Irmãos, para falar uma coisa para os irmãos, o diabo escraviza tanto as pessoas que eles catam coisas do lixo para comer. E um dia lá na minha casa bateu na porta umas 4 crianças e pediu se eu tinha lixo para jogar fora. Eu falei que não. Aí eles perguntaram se tinha pão. Eu tinha acabado de comprar pão, passei manteiga no pão, dei para as crianças, eles pegaram o pão, jogaram no chão, pisaram todinho no pão, depois que pisou bastante, e foi comer o pão. Eu falei: meu amor, por que você fez isso? A tia deu o pão tão limpinho. Tia, cuia mais. Cuia é porque é bom. Tia, é melhor, entendeu? Como se eu estivesse dizendo, é mais gostoso comer do chão. Irmão, isso não é normal. Isso é simplesmente o diabo escravizando cada um de nós que somos imagem e semelhança dele. Então isso não é normal, irmãos. Então quando os irmãos forem orar, orem pelas crianças da África, orem pelas crianças lá de Angola. Amém? Pode passar. Aqui é a nossa escola. Nós
Nós temos uma escola numa aldeia, tem 5 salas de aula, é toda decoradinha, irmão, tudo bem enfeitada. Não temos carteira, mas temos banquinhos de plástico, que eram os primeiros banquinhos que eram da nossa igreja. Primeiro nós começamos com um banquinho, agora hoje a gente já tem uma cadeira de plástico branca, mas já está chique, porque quem começou na lona, da lona foi pro banquinho, do banquinho já está na cadeira, já foi uma bênção, né? Das congregações ainda é tijolo e tábua, e ele sempre em cima da tábua. Mas Deus vai dar cadeira para todas as congregações, em nome de Jesus. Ali nós temos alfabetização de crianças e também de jovens e adultos. Nós alfabetizamos pela Bíblia, através de versículos bíblicos. Então coloca lá o versículo, aí depois vai tirando as palavras, as letras, até eles aprenderem a ler e escrever. Todos ganham caderno, lápis, borracha, computador, e quando aprende a ler, ganha uma Bíblia de presente. Por isso que eles têm que estar sempre no estoque de Bíblia, porque conforme vai aprendendo, vai ganhando a Bíblia. Quem não fala em português, nós compramos Bíblia em dialeto, porque lá na nossa província, além do português, o dialeto lá é o Ubuntu. Então é a língua que eles falam e tem Bíblia já no dialeto deles. Então a gente dá a Bíblia no próprio dialeto da comunidade. Pode passar. Essa aqui é uma família que nós acolhemos, irmãos. Através dessa família que nos deu o desejo da gente ter esse centro de acolhimento. Essa que é a irmã Cecília, ela foi na igreja, aceitou Jesus, só que ela tem vícios da bebida. Ela tem 7 filhos. A nossa cultura em Angola é assim: se o marido morre, a família do marido põe a mulher e os filhos para fora de casa. Tira fora, perde tudo. Se tiver móveis, não leva nada, é chotado mesmo para fora. E ela tem 7 filhos, a família do marido só pegou os 2 mais velhos, são gêmeos, 2 rapazinhos de 14 anos. Ela grávida de gêmeas, 2 menininhas, pôs ela para fora com 3 filhos e mais 2 menininhas na barriga. E ela vivia no nosso bairro de pegar coisa no lixo para comer. E aí ela foi na igreja, aceitou Jesus. Quando eu fui atrás dela, porque eu vi que ela não era de lá, porque estava bem suja, as crianças bem sujas. E aí, quando eu fui atrás, ela já tinha ido embora. Mas no outro dia, minha esposa encontrou com ela, levou ela lá em casa, aí eu conversei com ela, perguntei da vida dela. E quando ela me contou a história, eu falei, vai lá na igreja. Chegando na igreja, preparando cesta básica, enxoval para as bebezinhas, que já estavam com 7 meses de nascido, já as 2. Irmãos, e ela contou a situação dela. Aí nós fomos na casa dela. Essa aqui é todos os móveis, ó. Essa parte de baixo é todos os móveis da casa. Tudo que ela tem resume a isso aqui. Chão batido, terra batida. Quando nós entramos na casa, nós falamos assim, mas irmã Cecília, a senhora dorme aonde com as crianças? Ela falou, no chão. Eu falei, mas cadê o colchão? Não tem, é só saco de arroz. Não, saco de arroz para dormir com criança. 2 menininhas de 7 meses, mais outro menininho, mais outra menina. Irmãos, não é fácil, sabe? Eu falo assim, que Deus me dá tanta estrutura lá, porque eu consigo ajudar meu esposo, a gente resolve, vai lá, batalha. E quando eu choro é quando eu chego no Brasil, porque aí eu vejo a diferença, sabe? Das coisas que a gente tem, do luxo que nós temos, irmãos. E aí dá vontade assim de levar tudo que a gente vê de desperdício, que dá vontade de levar tudo e não tem como. Às vezes, irmão, eu choro. Quando eu venho da África, eu choro num pé de mangueira, um monte de manga jogada no chão. A vontade que tem parece que é pegar a árvore, tudo, e levar para lá, entendeu? Essa que é a vontade que dá. Mas Deus está nos dando graça. E assim, à medida do possível, Deus vai abrindo as portas e a gente vai acudindo. A irmã Cecília, com esses 5 filhos, não tinha registro. Agora uma das gêmeas chama Jocinete e esse menininho chama Josias. Não adianta falar que o nome é feio porque é bonito, tá? O nome é lindo, pode passar. Aí nós arrumamos uma casa, alugamos por 1 ano já a casa, compramos colchão, coberta, lençol, mesa, cadeira, tudo muito simples, não é nada chique. Quando a gente fala guarda-roupa, é uma prateleira de madeira, até se não é guarda-roupa em casa, tem prateleira de madeira e você coloca as roupas na xícara. Isso aí
Assim que é o guarda-roupa lá, viu? Eu agora eu ganhei o guarda-roupa fechado, porque a gente mudou de casa e a dona da casa que a gente alugou tinha um guarda-roupa e ela não conseguia tirar. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Porque eu sou alérgica à poeira, irmãos. Então, se uma roupa ficar com 3 dias empoeirada, se eu for vestir, eu já espirro até pegar o nariz, entendeu? Mas o guarda-roupa do showzinho é daquele, né, amor? Ele não tem alergia, por isso. Mas aí a gente arrumou guarda-roupa, mochila, matriculamos as crianças. Irmãos, arrumamos tudo bonitinho para ela. Só que ela pega as comidas que a gente dá e vende para pegar a comida. Não cuida das crianças. Irmão, a gente pega as crianças quase morrendo, leva para o hospital. Criança tem que tomar sangue. Mesmo que comprando mosquiteiro, as crianças pegam malária direto. Irmãos, não tem sido fácil. Outro dia, no hospital, aplicaram uma injeção numa das gêmeas. Errado. Aquilo fez um buraco aqui nela. E para fazer curativa era com açúcar. Tinha que colocar açúcar para poder aquilo voltar a carne novamente. Quando nós saímos, o Josias estava internado, passando mal, ela foi bêbada, puxou o menino, aquilo, a agulha soltou, jorrou sangue, teve que transferir do hospital, tomar sangue. Irmão, uma luta. E agora nós estamos em negociação com a ação social, arrumamos uma outra casa em outro lugar, um casal da nossa igreja está morando lá, e o conselho tutelar de lá vai tirar as crianças, vai levar para lá, nós vamos tentar colocar numa casa de recuperação. É o único jeito para as crianças não morrerem, não tem outra situação. Pode passar. Pode passar, vou passar mais rápido, só para mostrar as crianças que nós já adotamos que saem da rua. Essa Angelina, eles falaram que eram 2 meninas, porque estava de saia. Só que o pequenininho é menino, chama Vitor. Só que como não tinha roupa de menino, ficava com roupa de menina. Irmãos, vou mostrar para vocês como que eles estão. São irmãos. Pode passar. Olha como que eles já estão. Já estão totalmente diferentes, né? O Vitor não sabia andar de chinelo. A gente colocou o chinelo nele e ele andava chorando assim, ó. Assim, segurando assim na parede, assim, ó. Para poder andar. Feriu o pé dele, irmãos. O primeiro chinelo que a gente deu, chegou a ferir o pé dele. Inchou de tanto que ele não conseguia, não tinha o hábito. Mas hoje, graças a Deus, a Angelina já está estudando, fazem oração, coisa mais linda. Eles viviam na rua. Tem mais um que chegou depois. Pode passar, que é o irmão dele. Pode passar. Esse pequenininho. Esse é o Feliciano. Foi também tirado da rua, é irmão deles. Também está lá. Depois disso vieram mais. Pode passar. Aqui a família já aumentou. Aqui, ó, essa foto aqui que eu estou de vermelho aqui, esse que está no meu colo é o Fernando. A mãe morreu, o pai é militar, ficou louco, estava com ele lá no quartel, e ele muito doente, na doença do pulmão, com anemia, com desidratado, tudo que os irmãos pensaram. E por final ainda estava com hemorroida. E caso crítico, nós acabamos de receber ele num dia, na outra semana já passamos a semana toda no hospital internado com ele. E agora que as médicas foram lá, examinou ele e falou que ele foi abu. Nós já entenderam, né? Não tem nem 3 aninhos, irmãos. Aquilo corta o coração. Ele é muito inteligente, estava assim bem descobrido, mas hoje já está mais fortinho. E ele é o mais inteligente de todos, sabe? Ele se surpreende. Ele é muito amoroso. No dia da gente sair, parecia que ele sabia que não tinha viajado. Ele pegava o Josias e falava: papá, dá barba para mim, papai. E pegava a barba do Josias e plantava nele. Dá cabelo, papai. Pegava o cabelo do Josias e punha isso na cabeça dele. Mas é muito amoroso, irmão. É sempre no colo, é assim, te amo, mamãe. Aí Josias colocou o apelido dele de passarinho. Aí a gente fala assim: quem é o passarinho da mamãe? Eu. Aí os outros já ficam com ciúme também, todo mundo virou passarinho em casa. Pode passar. Aí essa aqui foi a Ana Cláudia, mas depois ela falou que o nome é Maria Cláudia. Como a gente nunca sabe o nome nem a idade, então a gente acredita no que eles falam, né? Mas agora que o governo está registrando todos eles, vai ter um nome definitivo.
Então, no final, ela falou que é Maria Cláudia. Ela chegou, mas nessa situação aqui. A mãe andarilha, sai andando como se fosse BR aqui no Brasil, andando na rua com a roupa toda suja, com aquele saco, e a menininha andando junto também, descalça, sem comer, comendo coisa do lixo. E a menina é tão linda, irmãs, tão linda. Olha como que ela está depois que toma um banho, depois que está na igreja conosco. Sabe, a menina é tão educada, irmãs. Eu falo que lá tem muito assim, irmãos, das pessoas fazerem feitiço para subir de cargo no trabalho, entendeu? Então dá a entender que ela tinha uma rotina, que ela tinha uma casa, que tinha uma rotina e talvez a mãe se envolveu com alguma coisa, ou se envolveu com um homem casado e a esposa fez algum feitiço. É mais ou menos isso que a gente imagina. Porque diferente das outras crianças que quer comer coisa do lixo, fica aquele desespero para comer, quer encher o pratão, parece que vai acabar a comida. Ela não. Ela come um pouquinho, termina de almoçar, ela já levanta, já vai deitar, tem o soninho da beleza. Sabe, parece uma lady a menina, tão educada, parece que ela tinha rotina. E tá lá, irmãs, estava com aquela blusa da mãe dela, não queria soltar, tinha um pano na perna que parecia aquela coisa de feitiço, segundo as irmãs que estão lá e sabem, achando que orar, arrancar aquilo, orar e repreender todo o mal da vida dela. E ela está lá numa bênção, canta, ora. Irmãos, não come sem orar, as crianças. E o que é mais interessante, toda oração eles oram pelas viúvas e pelas crianças de rua que não têm o que comer. E eu me emociono, porque quando eu escuto eles falar assim, abençoa as crianças que pegam comida do lixo, e saber que eles também pegavam, entendeu? Então é assim, como é lindo ver que eles também lembram de onde que eles saíram e pedem a Deus pelas outras crianças que estão na mesma situação. Então é por isso que a gente tem esse desejo de criar esse espaço, onde a gente vai ter uma sala de oração, onde a gente vai ter uma brinquedoteca, onde a gente vai ter um espaço para as crianças brincarem. Quantas crianças lá são abusadas, não tem lá na nossa província, não tem um espaço para acolher essas crianças, irmãos. Os irmãos, eu fico boba de ver, não tem. A criança é abusada, vai para o hospital, sai do hospital, vai para a polícia, presta depoimento e vai na operação social. Fica todo mundo olhando para a cara da criança e depois os funcionários levam para casa. Hoje um leva, amanhã outro leva e fica assim, a criança fica muito vulnerável, sabe? Eu sei que isso aí não é fácil, irmão. Então a gente quer esse espaço, mesmo que for de passagem, aconteceu alguma coisa com a criança, ela vai ter comida, vai ter uma roupinha, vai ter um espaço para ela estudar, para ela fazer um e-book, aprender, até que se ache a família e reintegra ela novamente na família, né? Se tiver como. Pode passar. Aqui é o Fernando, quando chegou, você quer ir no hospital uma semana, e olha o sorriso dele agora, no domingo que a gente leva no supermercado lá que tem carrinho, eles amam ir para o carrinho. E é muito sorridente ele, irmãos. Pode passar. Esse foi o último que chegou, o Leone. Esse foi o dia que ele chegou. Essa foi a foto no meio, foi o que o Conselho Tutelar mandou para nós. Ele, a mãe, tem 3 filhos, cada filho de um marido. Ele é o mais velho, o pai ele não conheceu, ele não sabe se morreu, se o pai sumiu. Mas os outros 2, cada um é de um pai. Agora a mãe arrumou o 4º marido e foi embora. O marido largou os filhos para trás. Aí os outros que sabem quem é o pai pegou e o Leone foi parar na rua porque não tinha ninguém por ele. E o menino inteligente, irmãos. Eu fico assim, no dia que nós viemos, o José ficou passando mal lá na frente da igreja com malária. Aí os irmãos contaram para nós que Josias está tomando injeção com malária e ele lá no fundo da igreja chorando. Aí os irmãos falaram, o que foi que você está chorando? É, meu papai Josias está doente, está mal. Então você vê que já tem amor pela gente. Então ele é muito proativo, irmãos. Eu fico boba de ver, pastor. Chegou num dia, no outro dia já falou assim para mim, mamãe, amanhã eu vou lavar o carro do pastor, que está muito sujo o carro do pastor. Então o menino trabalhador, proativo, sabe? Fiquei pensando, meu Deus, como que ele já olhou que o carro está sujo e quer lavar? E ele é tipo o porteiro da igreja, que fica lá na igreja, ele que põe ele no cargo dele, então ninguém tira. Ele fica lá cuidando, pode passar. Esse aqui é um que ele foi para a gente acolher, a gente não conseguiu, porque ele já estava vindo para cá,
Uma história diabólica. Os irmãos veem como que o diabo usa as crianças. Amanhã eu vou contar que a história dele é meio comprida. Pode passar. Esse aqui é um projeto que nós, inclusive, vamos semear aqui na igreja de Jauru. É o projeto Semeando Sorriso, irmãos. Médicos e dentistas, a pessoa da ação social, você que tem algum talento missionário, quem trabalha com criança, 2 vezes por ano a gente recebe equipes do Brasil para nos ajudar lá. Só vou passar um pouquinho, pode passar. Essa aqui é a equipe que foi em 2025, pode passar. Essa equipe de 2026, de médicos e dentistas. Aqui médicos, dentistas e alguns missionários. Pode passar. Irmãos, nós atendemos largos idosos. Aqui, esse equipamento ali que os irmãos estão vendo é um consultório dentário móvel que a gente consegue levar para as aldeias e atender. Lá é muito caro para restaurar dente, para arrumar, mas nós ganhamos esses laboratórios completos lá, irmãos. Esse ano levaram maca e muitas outras coisas. Eu não vou falar tudo porque ainda tem amanhã, mas vou passar só mais uma foto, 2 fotos, pode passar. Aqui atendimento, até mini cirurgia, aquela lá de cima, os médicos fizeram no lar dos idosos. Então foi feita até uma mini cirurgia. Fizeram trabalho de escovação. No primeiro ano nós entregamos 4.000 kits de creme dental e escova de dente. Esse ano eles levaram 5.000 kits. E agora em novembro eu creio que vai ser uns 10.000. E eu sei que vai gente daqui também, em nome de Jesus. Quem quer ser voluntário para ir em novembro na África, levanta a mão. Ó, já vi mão levantada ali, ó. Até criança, pastor. Até criança. Quando você levantou sua mão, Jesus já disse amém. Vai abrir as portas, vai preparar tudo para você ir. Pode passar. Aqui eu contando historinha lá, entregando para os idosos. Pode passar. Aqui é na aldeia SOS, atendendo. Pode passando. Pode passando. Aí, quem trabalha com criança vai contar historinha para criança, quem é dentista vai cuidar dos dentes, e assim cada um na sua área. Quem sabe fazer coisa de artesanato, é só falar, tia Nete, eu quero ensinar a pintar. Não vai lá para ensinar a pintar, tia Nete, eu sou costureira, quero ensinar a fazer tal coisa. Irmãos, na obra missionária é feito com o talento que você tem também. Amém? O nosso dízimo não é só dinheiro, não. Nós temos que dar dízimo da nossa profissão também, daquilo que Deus te capacitou. Aqui só numa aldeia, essa aqui é uma outra igreja que nós temos, ó, aldeia de Caxiua. Eu só vou mostrar mais uma foto por causa do horário. Pode passar. Vamos ver se é. Ah lá, a igreja lá no fundo, os irmãos estão vendo? Lá é a igreja e a cozinha nos fundos. Eu queria mostrar onde que é a montanha. Pode passar. Aqui é o nosso poço da igreja, porque nas igrejas não tem água encanada. Então a gente é feito um poço mesmo assim, cavando até achar água. Mas a gente quer agora, que Deus abençoe, que a gente tenha um escuro. Tem aqueles poços artesianos, semi-artesianos. Teve um irmão que até deu uma oferta que dá para a gente fazer um furo nessa abelha. Só que aí, meu esposo contratou o pessoal, foi lá. Aí na primeira furada lá, não sei como vai achar uma pedra. Aí ela, não, que tem pedra, vai ser o dobro. Aí a gente não teve condições, porque ficamos com vergonha de pedir outra oferta para o irmão falar que não deu. Nós estamos orando, porque outras preparam. Agora o José até pagou para eles acharem outro lugar, fazer sondagem da terra para ver se tem algum lugar que não tenha terra. E agora, quando a gente voltar, vai tentar furar para ver se não acha pedra. Os irmãos já colocam em oração, tá? Para Deus tirar toda a pedra. Igual como foi lá, Senhor, remove as pedras. Para remover as pedras lá para a gente conseguir água. Irmãos, vocês estão vendo aqui criança nas costas? É normal criança de 5 anos, 6 anos já cuidar do seu irmãozinho nas costas. E passar o dia inteiro, irmãos. Lá é diferente. Lá, se a gente falasse, vamos fazer o trabalho o dia inteiro com as crianças, eles vão ficar o dia inteiro, você não vai ver nem a mãe nem o pai deles. Então lá o dia inteiro, nesse dia que foi nessa aldeia agora, nós servimos o almoço 15 horas, 16 horas. Porque a maioria das crianças só tem uma refeição por dia. Então a gente prefere dar a refeição nesse horário para eles dormirem com a barriguinha cheia. E aí as crianças chegaram de manhã, porque viu o médico, o dentista. Aí eu fui lá para as crianças, vamos para casa, volta só de tarde. Irmãos, saíram todas escondendo nos matos.
ninguém foi para casa. Passaram o dia inteiro escondido nos matos. Aí quando a gente passava na rua, você só via a cabecinha assim nos matos, dos dois lados da rua. Quando deu o horário, eles viram que passou o carro, com a comida, correram tudo para lá. Pensa se você faz isso, ó, já está 900 crianças, 500 crianças. E sabe como que é o chamado deles? É assim, você pode chegar lá, você não vai ver nenhuma criança, nenhuma. Mas passou para a nossa Caleluia. Caleluia é uma moto com 3 rodas e uma carroceria. Aí a gente fala assim, ó, Dodô, e eles respondem, doce, chocolate, samba pinto também cuia, e na igreja também cuia, Jesus também cuia. Eles estão dizendo assim, chocolate é gostoso, samba pinto é pirulito também é gostoso, mas ir na igreja também é gostoso, e Jesus também é bom. Então é isso que eles falam. Então, se a gente só passar e falar, Dodô, irmão, não dá 10 minutos, a igreja já está lotada. Tu já faz o culto. A igreja está lotada. Esse é o nosso WhatsApp. Tá? Fica com as crianças. Irmãos, vamos parar por aqui. Quero agradecer a Deus. Amanhã sei que a gente vai falar mais, vamos mostrar mais coisas. Mas, irmãos, no fundo do meu coração, eu, sem hipocrisia, eu amo a igreja de Jaú. Porque eu sei que nós estamos na oração de vocês e vocês também estão nas nossas orações. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus.